2 Pedro, capítulo 2, verso 17. De vez em quando, estou junto do Pedro ou da Carol, relembrando algumas propagandas antigas, dos anos 80, 90, e aí o pessoal mais antigo vai lembrar da propaganda de um creme de cabelo que parece um remédio, e um remédio que parece creme de cabelo, Denorex, quem lembra? O que era aquilo, né? Era um creme de cabelo ou era um remédio? Na imagem, no vídeo, no filme, aparece um pessoal sentado, aí uma sujeira, um pó branco, né? Sujando perna, e vem alguém por trás, a faxineira, entrona e vai e limpa o ombro do rapaz no meio da reunião. É engraçado. E aí, quando eu peguei esse texto que fala dos falsos mestres, aqueles que parecem, mas não é, né? Eu lembrei dessa propaganda, Denorex. Os falsos mestres, eles têm aparência de mestre. Eles se comportam como mestre, eles falam como mestre, se vestem como mestre, penteiam o cabelo como mestre, mas são falsos e a gente precisa identificá-los. A conduta desses falsos mestres pode sinalizar algumas coisas para nós, Mário, pode nos alertar algumas coisas, né? E nós veremos isso aqui a partir do verso 17. Aliás, nós vemos isso a partir de todo o capítulo 2 do apóstolo Pedro. E agora, no verso 17, nós veremos algumas coisas acerca desses falsos mestres. Reparei, esses tais são fontes sem água, névoas levadas pela tempestade, para os quais está reservada a mais profunda escuridão, porque falando com arrogância palavras sem conteúdo, enganam com desejos libertinos de natureza carnal aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem no erro. Prometem-lhes a liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de ter escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro, pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-los, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Deus bendito, nós suplicamos agora que o Teu Espírito venha iluminar a nossa mente, nosso coração, a fim de entendermos, ó Deus, aquilo que a Tua Palavra tem a nos dizer, a fim da nossa edificação, mas também de treinarmos com relação a observar em nosso meio os falsos mestres. Cuida de nós, Senhor Deus, é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vimos aqui na semana passada, no domingo passado, com o presbítero Michel, que o apóstolo Pedro passou a descrever o caráter disforme e a conduta reprovável dos falsos mestres. Pedro destacou
alguns pecados desses falsos mestres, né? O pecado da maledicência, conforme o verso 10 ao verso 11, o texto ali vai dizer para nós que esses falsos mestres, que eles seguiam a carne, que eles andavam em desejos impuros, que eles desprezavam qualquer autoridade, que eram pessoas atrevidas, que eram pessoas arrogantes, que eram pessoas carnais, pessoas que se entregavam uma vida sexual dissoluta e imoral, que não admitiam seus pecados, que não aceitavam ser corrigidos, não aceitavam instruções, que viviam de forma desordenada, pessoas que não suportavam limites, que não suportavam, Amanda, princípios, pessoas que eram hereges quanto à teologia que eles professavam, eram escandalosos na conduta, anárquicos quanto às leis, eram homens que desafiavam a Deus e os homens, que estavam encantados demais consigo mesmos e quase que explodiam de tanta vaidade pessoal. Era gente que se achava, né, como a gente diz hoje, né? As doutrinas defendidas por eles, pelos falsos mestres, levavam à rejeição deliberada da autoridade de Deus. Eles conseguiam influenciar o povo, eles conseguiam angariar entre o povo de Deus alguns seguidores dele. No verso 12, Pedro vai dizer para nós que eles queriam ser doutores dos assuntos espirituais, mas na verdade eram totalmente ignorantes quanto à verdade do Evangelho. Eles blasfemavam com palavras malignas, atacando a verdade, fazendo a apologia, ou seja, uma defesa, não a Bíblia, não a Escritura, não aquilo que vinha do próprio Deus do povo, mas eles faziam uma defesa, uma apologia do erro. Eles substituíam a verdade de Deus pela falsidade, pela heresia, não apenas um erro intelectual, mas sobretudo uma profunda corrupção moral. Eles davam a impressão de que atingiriam um nível elevado de conhecimento e de experiência, mas na verdade eles agiam como animais irracionais, eram movidos pelo instinto animalesco. Estes eram os falsos mestres. Paulo, o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 1, verso 22, vai dizer sobre estes que, nas suas vãs lucubrações, com o coração cheio de trevas, eles rotulavam a si mesmos como sábios, mas se tornaram loucos. Pedro agora diz que o caminho desses brutos irracionais, eu estou usando aqui a expressão do próprio apóstolo Pedro, o caminho desses brutos irracionais é a destruição. Pedro diz isso no verso 3. Ele diz que para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, a sua destruição não dorme. Eles serão destruídos. Os falsos mestres serão destruídos. No verso 12 ele vai dizer que, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, na sua destruição também hão de ser destruídos. E veremos isso também no verso 17, veremos isso no verso 20. Veremos que os falsos mestres, ao procurar destruir a fé, eles mesmos se autodestruíam. Destruíam o povo e se destruíam. A própria natureza deles vai arrastá-los para a destruição, conforme o verso 22, como porcos. Como porcos que voltam ao lamaçal e cachorros que retornam ao próprio vômito. Verso 13 a 14. O apóstolo Pedro vai aprofundar ainda mais a descrição dos hereges. Vai aprofundar ainda mais a descrição desses falsos mestres, desses libertinos. Vai dizer que eles eram não apenas
adúlteros, mas eles eram desavergonhados, ou seja, eles já não tinham mais vergonha do mal que eles faziam, eles não tinham mais vergonha das imoralidades que eles praticavam. Aliás, eles praticavam a imoralidade à luz do dia, ou seja, aqueles pecados que normalmente eram cometidos às escondidas, agora é cometido às claras, é cometido à vista de todos. E no verso 14 vai aparecer uma expressão muito interessante aplicada ao trabalho dos falsos mestres. A expressão engordando almas inconstantes. Essa expressão engordar é muito interessante. Ela me fez lembrar do meu pai. Meu pai praticava um tipo de pescaria chamado engodo. O que é isso? Ele pegava o peixe e embolava o peixe ali na linha e engordava, né? A ideia é essa, embolava ali, colocava a isca no anzol de qualquer jeito, de qualquer maneira, como um chamariz, e jogava, lançava para a água e atraía o peixe, atraía para a armadilha. A ideia aqui é essa também. Esses falsos mestres engordavam almas inocentes. As pessoas iam até eles, atraídos pelo engodo, na falácia deles, mordia e eram presos. A alma inconstante ficava agarrada. Era uma presa fácil aqui. Os falsos mestres, eles estavam aonde? Fora da igreja? Não, eles estavam dentro da igreja, eles estavam participando da comunhão e com o interesse de se aproveitar das pessoas inconstantes e arrastá-las para a cama do adultério, roubando-lhes a honra, roubando-lhes os bens, roubando-lhes a dignidade, roubando deles o próprio cristianismo. 15 a 16, o presbítero Michel expôs aqui. Enfatizou que esses falsos mestres estavam dentro das igrejas. Eles chegaram a professar a fé, eles chegaram a rolar o nome deles no hall de membros da igreja, na membresia da igreja, porém eles abandonaram dentro da igreja o reto caminho, eles se extraviaram, eles apostataram da fé, eles venderam a consciência deles, eles negociaram a verdade e tornaram-se discípulos de Balaão. É a expressão que está lá. Por amor ao lucro. Ele seduziu o povo do Senhor. Balaão seduziu Israel por meio de relacionamentos ilícitos. E a mesma coisa está acontecendo agora, aqui, nessas igrejas. Irmãos, Pedro não está aqui escrevendo para pagãos. Pedro está escrevendo aqui para apóstatas. Para aqueles que um dia fizeram uma profissão de fé no meio do povo de Deus, mas que nunca foram de fato convertidos ao Senhor. Aqueles que se juntaram à igreja por todo tipo de razão, exceto a razão correta, exceto pela razão certa, pela motivação correta. Estes, mais cedo ou mais tarde, sairão da igreja e arrastarão com eles tanto quanto forem possíveis. Eles vão arrastar os fiéis. Só que agora, no verso 17 até o verso 22, o apóstolo Pedro vai fazer uma transição da degradação moral dos falsos mestres para as implicações desta depravação. O juízo aqui, inevitável, dos falsos mestres. Pedro está dizendo, olha, há um juízo para estes homens. Há um juízo que pesa sobre os ombros dos falsos mestres. Há um juízo duro para estes que têm feito a igreja sofrer. Para estes que têm desviado a igreja do caminho certo, do caminho da verdade. Há um juízo inevitável para os falsos mestres. Esses falsos mestres, além de depravados,
eles são também usando aqui Hernandes Dias Lopes, uma decepção. Eles são uma decepção para aqueles que confiam neles. Os falsos mestres são uma decepção para aqueles que têm prestado seus ouvidos para eles. Os falsos mestres são uma decepção para aqueles que são seus seguidores, cegos e fiéis. E por quê? Porque eles nunca dão o que prometem. É o que nós temos aí no verso 17. Esses tais são como fontes sem água, diz o apóstolo Pedro. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservado a negridão das trevas. Há duas figuras aqui. Duas figuras que trazem para nós a mesma realidade aqui. Uma fonte sem água é uma fonte falsa. É uma falsa promessa. É uma decepção enorme para quem procura saciar-se nessa fonte. Os falsos mestres se apresentavam como verdadeiras fontes da vida, mas estavam secos. Vocês já devem ter assistido aqueles desenhos em que depois da pessoa caminhar debaixo do sol escaldante, começa a ter uma miragem, né? Um oásis em meio ao deserto. E aí eles parece que tiram força de onde não tem, e caminham até chegar na fonte que não chega nunca, né? Na verdade está seca. E a ideia aqui é esta. Esses falsos mestres se apresentavam como verdadeiras fontes da vida, mas estavam secos. É a descrição aqui da natureza insatisfatória da falsa doutrina. A pessoa chega a ela como se fosse uma fonte emocionante e descobre que ali não existe água. E aí vem a frustração. Tem muita gente frustrada na igreja. Porque seguindo os falsos mestres, esperando promessas que não chegam nunca, se decepcionam com a igreja. E o passo é sair dela. Falsos mestres fazem mal à igreja. Você deve lembrar da mulher samaritana que foi tirar água na fonte de Jacó, em João 4, 13 a 14. Ela chega lá, tem um encontro ali com Cristo, pede água a Cristo, e o que Cristo diz para ela? Que ele tem uma água que vai matar a sede dela, que vai alimentá-la, enquanto aquela água do poço não é suficiente. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E onde você tem buscado tomar água? Que fonte? Os falsos mestres de plantão não podem alimentar a sua sede, a fome espiritual. É somente em contato com Cristo, a água da vida, que o homem vai encontrar satisfação permanente. E isso possibilitará que ele derrame no íntimo do seu ser água que sairá aos sedentos em derredor. É Cristo, somente Cristo. A segunda figura tratada aqui é a figura da névoa impelida pelo vento. E essa imagem, ela também é próxima de nós. De vez em quando aqui, o tempo escurece, o tempo fecha, e você fica na expectativa de ser alcançado pela chuva. De repente o vento nordeste, o vento mais forte, parece que faz a nuvem correr de lado. E cadê a chuva? Essa segunda figura aqui
da névoa impelida pelo vento, nós podemos entendê-la melhor quando comparamos com a figura usada por Judas, no verso 12: nuvens sem água impelidas pelo vento. Uma nuvem, irmão, sempre traz a esperança de chuva. O agricultor, ele vive na esperança da chuva. Ele espera por uma chuva. Ele lança a semente à espera da chuva, para que, ao ser irrigada, ela brote uma planta viçosa, frutífera. Mas quando a nuvem passa e não derrama chuva, isso traz frustração. Significa a lição da perda da lavoura. O mato seca. No Ceará, na casa da mãe da Antônia, eu acordei com o pessoal dizendo: olha, o tempo hoje está bonito. O tempo está bonito. É o contrário daqui, né? O tempo bonito aqui é o quê? É um sol bonito, né? Lá é o tempo fechado. Quando se arma a chuva, para eles é o tempo bonito lá. E eles vivem na expectativa da chuva, porque aquilo que eles plantaram no decorrer dos meses, do ano, vai ser finalmente irrigado e eles terão colheita. O problema é quando a chuva passa direto, momento de estiagem, vem a frustração. Esses falsos mestres lembram um temporal de vento que passa e leva embora as nuvens sem água. Assim são os hereges. Eles causam comoção dentro da comunidade, mas não oferecem nada que seja substancial e que valha de fato a pena. De certa forma, eles cultivam o desapontamento, eles cultivam a frustração no meio da igreja, porque prometem algo que não podem cumprir. Eles conduzem os seus seguidores a caminhos de trevas, e por isso são sentenciados por Deus à negridão e às trevas aqui. Só que em vez das trevas momentâneas, essas trevas aqui que pairam sobre eles são mais densas, mais grossas. São trevas eternas que pesam sobre a cabeça, sobre a mente desses falsos profetas. E sabe o que mais me impressiona? É que parece que eles não estão nem aí. Eles vendem um evangelho falseado, adulterado. Mas os falsos mestres, eles são aqui enganadores, gente que afasta as pessoas de Deus, que em vez de aproximar de Deus, eles afastam, ainda que tenham uma casca de piedade, sabe? Uma aparência piedosa, eles afastam, conforme diz o verso 18, a parte A, porquanto proferindo palavras jactanciosas de vaidade. São homens, são falsos mestres, desprovidos de humildade, que colocam-se no pedestal, que julgam-se superiores aos verdadeiros servos de Deus. As suas palavras jactanciosas, fracas, orgulhosas, presunçosas, vaidosas, fluem de um coração tomado pelo orgulho, tomado pela vaidade. Eles são cheios de vento como balões que voam, mas não possuem nenhum conteúdo. São vazios, são fúteis. Eles são mesquinhos. Se apresentam como tendo a última revelação de Deus. Dizem ter vivenciado uma experiência única, uma experiência singular com Deus. Eles carimbam a si mesmos como iluminados. Eles fazem uma viagem rumo ao topo. De lá de cima eles usam palavras jactanciosas. Eles enganam o povo. Todo o trabalho de um falso mestre é esse: é enganar, é ludibriar.
é afastar a igreja do Senhor. O trabalho deles é afastar você de Deus. E quanto mais distante, melhor. O problema é que eles aparentam piedosos. Passam por crentes. Mas, irmãos, a gente identifica eles. É gente que busca glória para si. É gente que quer receber do louvor dos homens. É gente que quer notoriedade na igreja. Porém, eles andam na contramão do caminho da piedade e da humildade. Não confunda falsa piedade com piedade. Geralmente estes homens se consideram superiores. Agora, esses falsos mestres, enganadores, eles afastam a pessoa de Deus. Reparem o que nós temos a partir na parte B do verso 18. Eles engodam com paixões carnais. Por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Eles engodam com paixões carnais. Os falsos mestres, eles são agentes do engano. Todo o trabalho dele, todo o esforço dele é para o engano, é para enganar, é para iludir. Eles alimentam-se da mentira, eles vomitam falsidade. As suas palavras são laços, as suas palavras são armadilhas de morte. Eles matam a igreja. E como que eles fazem isso? Corrompendo os crentes. Principalmente os novos. Principalmente os novos convertidos. Conforme o verso 14, a alma dos inconstantes. Só que, vamos lá. Não é um perigo que só diz respeito ao novo convertido. Há muitos irmãos velhos de igreja que não conhecem o Senhor da Escritura. Já falei que boa parte da nossa igreja, não estou falando de igreja local, mas a igreja no Brasil, boa parte dessa igreja conhece o Cristo cantado nas músicas. Mas a Alessandra não conhece o Cristo das Escrituras. Não sabe quem de fato é Cristo. E eles são presas fáceis dos falsos mestres. Esses falsos mestres, eles estão rendidos à imoralidade. Por serem corrompidos na doutrina, eles são também corrompidos na conduta. Doutrina errada, vida errada. Guardem isso. Doutrina errada é igual vida errada. Uma falsa teologia não vai produzir uma vida santa. Não vai. O conhecimento equivocado acerca das verdades do Senhor, acerca da verdade das Escrituras Sagradas, vai te afastar do Senhor. Vai te levar a viver uma vida de qualquer jeito. O engano é o propósito dos falsos mestres. Eles existem para isso. O que eles querem é isso. É enganar o povo. E as paixões carnais, a libertinagem, é o método que eles usam para arrastar as pessoas inconstantes. A fala deles é permeada por nada a ver.
tem nada a ver. Moça, não tem nada a ver você se vestir desse jeito. Não tem nada a ver você se vestir com uma roupa curta, explorar o seu corpo, a sensualidade. Não tem nada a ver. Você é jovem, você é bonita. Não tem nada a ver. Rapazes, não tem nada a ver você assistir um filme imoral, pornográfico. Não tem nada a ver. É só sexualidade. Ela deve ser explorada. E assim eles vão justificando a libertinagem no meio do povo. Falsa teologia. Te afasta de Deus. O conhecimento equivocado do Senhor te afasta do Senhor. E o engano é o propósito deles. Mas os falsos mestres, eles também gostam de influenciar aqueles que estão interessados na verdade. Eles são aqui como lobos que buscam devorar as ovelhas. Eles caçam os membros mais fracos da manada. Os crentes que ainda não cresceram na graça, no entendimento da fé cristã e que têm que suportar o assédio dos apóstolos. É presa fácil. O falso mestre vai te pegar. Eu comentei com a Antônia, eu lembrei de um presbítero da igreja presbiteriana de Arraial do Cabo, um homem sério, muito piedoso, sabe? Muito crente. E se chama Jorge Drummond. Foi aquele homem que eu me apeguei quando a fé aconteceu. Eu bebi daquela fonte. E um dia de trabalho na igreja, encostou um pessoal na grade da igreja, eu novo convertido, encostou um pessoal, vocês devem saber aí, que anda em dupla, com a pastinha preta do lado. Eu não vou falar, eles são os testemunhos de Jeová, não. Eles encostaram e vieram com umas doutrinas, sabe, com um argumento, uma forma tão sutil de apresentar um outro evangelho que não é outro, né, como diz Paulo. O seu Jorge viu aquilo ali e ele correu para me socorrer. Ele correu para me alertar do perigo que a minha alma corria ali. Precisamos crescer na graça, no entendimento da fé cristã para suportar o assédio dos apóstolos. Agora, esses falsos mestres, conforme o verso 19, eles são escravos. Eles são escravos da corrupção. O verso diz assim: prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Eles descambaram aqui, os falsos mestres, descambaram para licenciosidade. Eles são especialistas em pregar o que o povo gosta de ouvir. Eles jamais vão falar sobre arrependimento. Eles jamais vão falar sobre santidade. Eles não vão falar sobre nova vida. Eles vão pregar uma graça barata. Eles vão anunciar um outro evangelho, um falso evangelho. Eles falam sobre liberdade sem novo nascimento. Eles falam de liberdade sem a salvação, sem arrependimento. Eles são escravos da corrupção. Por quê? Porque são dominados pelo pecado. São escravos do pecado. Não existe evangelho sem arrependimento, sem santidade, sem viver uma vida nova, novidade de vida.
Não existe. Só que agora, irmãos, a partir do verso 20, Pedro vai falar sobre o juízo inevitável dos falsos mestres. Pedro vai concluir a sua análise sobre os falsos profetas falando sobre o juízo de Deus que virá sobre eles de 3 formas, dizendo que o último estado deles, do falso mestre, é pior do que o primeiro. Vai dizer que era melhor os falsos mestres nunca terem conhecido a verdade, e ele vai falar também da tragédia, do retorno dos falsos mestres à imundícia. O último estado deles é pior do que o primeiro, diz o verso 20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Homens que um dia estiveram lá fora e por algum motivo o coração dele foi inclinado a estar no convívio ali da igreja. Sabe de onde saem os falsos mestres? Eles saem daqui. Saem de dentro da igreja. 1 João 2,19 nos lembra que eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, mas eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Repare bem, eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Isso também foi previsto pelo apóstolo Paulo ao se despedir dos presbíteros da igreja de Éfeso em Atos 20. O apóstolo Paulo, em Mileto, disse para os presbíteros de Efésios: venham, vamos conversar aqui. Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia, servi ao Senhor com toda humildade, com muitas lágrimas. Vocês sabem que eu não deixei de pregar, não deixei de ensinar, tudo isso publicamente, mas agora vou para Jerusalém sem saber o que vai acontecer ali. O Espírito Santo me adverte que me esperam prisões, que me esperam sofrimentos. Não me importo, não considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, desde que eu termine a corrida e termine o ministério. Testemunhe o Evangelho. Verso 25: agora sei que todos vocês, dentre os quais passei pregando o reino, nunca mais voltarão a me ver. Cuidem de vocês mesmos. O apóstolo falando para os presbíteros: cuidem de vocês mesmos. Cuidem de todo o rebanho, pastoreiem a igreja de Deus. E no verso 29, sei que depois da minha partida, reparem, sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair discípulos para si. Por isso, diz Paulo, vigiem. Vigiem. Pastor João Calvino disse que o pastor tem 2 cajados. Um para conduzir as ovelhas e o outro para afastar os lobos. 2 cajados para pastorear o rebanho e para afastar os lobos. O propósito deles é arrastar discípulos atrás deles. Aqui mesmo, nós recebemos a visita de alguém que
falava juntou algumas irmãs da igreja para falar mal dos símbolos de fé da igreja, colocando a igreja, os oficiais da igreja como machistas, ultrapassados, assim, na cara limpa. Houve um tempo em que essa pessoa que falou contra os símbolos de fé professou a fé ortodoxa. A mesma coisa que houve um tempo que esses falsos mestres professavam a fé ortodoxa, mas com o tempo eles abandonaram a sã doutrina e passaram a sustentar com arrogância e exclusividade, como fazem as seitas, os seus pontos de vista. E o resultado na vida dos falsos mestres é a apostasia. O pecado deles, irmãos, não é a ignorância. O pecado de muitos pastores não é a ignorância. O pecado de muitos pastores é que eles conhecem a verdade, mas mesmo assim eles desprezam a verdade. Eles sabem da verdade, mas talvez a verdade, por um tempo como o nosso, afaste mais do que junte. É por isso que o pecado dos líderes são mais graves. Os pecados do líder são mais graves, hipócritas e danosos. Mais graves porque o líder peca contra um conhecimento maior. Mais hipócrita porque o líder fala de vida nova e vive imiscuído com o pecado. Mais danoso porque quando o líder cai, o que acontece? Mais pessoas são afetadas. Mais pessoas são levadas. Os falsos mestres chamam a escravidão de liberdade. Os falsos mestres chamam as trevas de luz. E este é um pecado, conforme disse Hernando Dias Lopes, é um pecado imperdoável. Não porque Deus está indisposto a perdoar, mas porque o homem que persiste nesse caminho recusa-se a aceitar o perdão. O melhor para este homem, ou para o falso mestre, o melhor é que ele nunca tivesse conhecido a verdade, como diz o verso 21. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem-se para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe fora dado. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, voltarem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Caminho era o nome dado ao cristianismo primitivo, né? O povo do caminho. Caminho era o nome dado ao cristianismo primitivo. E esses mestres, esses falsos mestres, eles tinham dado as costas às verdades que um dia eles professaram. E o resultado é que no dia do juízo, eles serão mais culpados diante de Deus do que seriam se nunca tivessem ouvido o Evangelho. A heresia deles é um grande mal que pesa contra eles. Eles serão julgados. Eles serão julgados com maior rigor. Eles não escaparão do juízo do Senhor. Eles não serão inocentados. A ruína deles será grande. Por quê? Porque fizeram o povo tropeçar. Porque fez o povo se desviar da verdade. Porque afastou o povo do caminho do Senhor, do caminho da verdade. A
Mas a última tragédia deles aqui é descrito como um retorno, uma volta, não ao Evangelho, mas à imundícia. No verso 12, o apóstolo Pedro vai chamar esses apóstatas de brutos irracionais. Estes, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, diz o verso 12. Só que agora ele vai terminar a sua advertência descrevendo a tragédia deles como um retorno à imundícia, descrevendo-os como porcos, descrevendo como cães. Eles serão entregues à sorte que eles escolheram. Repare que com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. A qualidade aqui é horrível. A qualidade descritiva do inferno aqui é terrível. E Deus vem confirmando a escolha deste homem, a escolha dos falsos mestres. O cachorro que ao vomitar se vê livre. Olha que interessante esse comentário. O cachorro que ao vomitar se vê livre da corrupção que havia dentro dele e não pode deixar o assunto em paz. Ele volta a cheirar o vômito. A porca que se vê livre da corrupção que havia fora dela pelo esfregamento com a escova não pode resistir a rolar no montouro de estrume. É uma porca, dá um banho, limpa, deixa ela vazia, né? Põe um lacinho nela, perfuma e solta. Ela não vai procurar uma cama bonitinha, cheirosinha para deitar. Fabrício fazendeiro, ela vai procurar o quê? Onde vai a porca? Depois de lavada, de cuidada. O prazer dela está na lama. O porco aqui foi lavado por fora, só que ele continua sendo porco. O cão foi limpo por dentro, né? Só que ele continua o quê? Cão. Nenhum dos dois mudaram. Nem o cão, nem o porco. Não houve mudança. Cada um continuou tendo a sua mesma natureza, não uma nova. E isso é o que vai explicar para nós por que eles voltaram à antiga vida deles. Aquilo ali, cheirado, vômito, voltar para a sujeira, é a natureza. É a natureza do porco, é a natureza do cachorro. Agora os crentes não. Os crentes são aqueles que receberam uma nova natureza. Os crentes são aqueles que receberam uma nova mente. Os crentes são aqueles que receberam um novo coração. São aqueles que receberam uma nova vida. São aqueles que receberam uma nova família. São aqueles que receberam uma nova pátria. Os crentes, aqueles que foram de fato alcançados por Cristo, resgatados por Cristo, aqueles que têm a mente clareada pela palavra do Senhor, que é norteado pela palavra do Senhor, aquele que vive em constante progresso na fé, no amadurecimento na fé,
Aquele que se comporta hoje diferente, melhorado, de quando ele tinha 3, 4 anos atrás de Evangelho. Os verdadeiros crentes. Aqueles que o Senhor mantém, aqueles que o Senhor sustenta pela sua palavra. Aqueles em que vive uma vida impulsionada, não pelos seus achismos, mas por aquilo que o próprio Espírito, a luz da palavra, colocou no seu coração, aplicou na sua alma, não pode voltar, não volta ao vômito. Ele se comporta como alguém que recebeu de fato uma nova natureza. O comportamento dele é o comportamento de alguém que tem uma mente renovada pelas Escrituras. O coração, a alma dele é tomada por Cristo. Ele vive por Cristo e para Cristo. Ele toma cuidado nessa vida. Ele se comporta como um cidadão do céu. Ele não empresta seus ouvidos para qualquer um. Ele não ouve qualquer coisa. Ele não vai atrás das histórias. Ele não segue qualquer vento de doutrina. O Senhor persevera nele. Quero concluir aqui essa exposição dizendo para você que essa passagem não ensina que os verdadeiros crentes podem cair da graça e se perder. O crente não pode se perder. As pessoas descritas aqui, os falsos mestres, são como porcos. Os falsos mestres e aqueles que emprestam seus ouvidos aos falsos mestres são como cães. Ele volta para o chiqueiro. Ele volta para a sua imundícia. Eles jamais foram verdadeiros crentes. Eles jamais receberam uma nova natureza. As pessoas que apostataram demonstram pelo seu último estado que a sua natureza era ainda impura. Ela era má. Irmãos, o texto mostra que uma reforma exterior não é apenas insuficiente, mas também perigosa, pois pode conduzir uma pessoa a uma falsa segurança. Um homem só pode receber uma nova natureza através de um novo nascimento. Pode nascer de novo somente por meio do arrependimento para com Deus e da fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um homem só pode receber a nova natureza através de um novo nascimento. Isso se dá por meio do arrependimento para com Deus. Isso se dá por meio da fé na pessoa correta, na pessoa certa, em Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe como igreja. Que o Senhor nos mantenha fiéis à palavra que é pregada, à palavra que nos é exposta. Que o Senhor nos mantenha firmes no Evangelho. Eu sei que a gente liga a TV ou a rádio, a gente escuta muitas coisas. Eu sei que muitas vezes nós somos ludibriados e enganados pelos falsos mestres. E por que isso? Porque deixamos de lado o verdadeiro e genuíno Evangelho e seguimos os modismos próprios do nosso tempo. Que o Senhor nos preserve, que o Senhor nos mantenha firmes
fiéis e leais. Amém? Amém. Vamos orar? Diomarma nos conduz em oração. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra, por esse ensinamento. E possamos sair daqui, Senhor, realmente refletindo e aprendendo mais e mais de Ti. Senhor, nesse final de noite, Senhor, irmão, nos conduza para os nossos lares, para os nossos estados, e que finalizemos o dia do Senhor, te louvando, te agradecendo, até o último momento que formos deitar. Amém. Essa noite. Amém. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé. Abrir a palavra em Números. Números, capítulo 6, verso 24 a 26. João está cantando aí. Verso 24 e 26, vamos juntos? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Deus bendito, nós somos gratos por este tempo que passamos aqui, pelo dia do Senhor, dia que desfrutamos do cuidado do Senhor, da bondade do Senhor, dia que fomos expostos à Tua palavra de manhã, agora à noite também. Ajuda-nos, Senhor Deus, a viver uma vida mais crente no Senhor, uma vida mais firme e fiel às Tuas Escrituras. Ajuda-nos no decorrer da semana a testemunharmos do Senhor, a oferecer àqueles que nada ou pouco têm da graça do Senhor a verdade do Evangelho. Ajuda para que possamos aproveitar todos os momentos para anunciar Cristo Jesus. E meu amado irmão, minha irmã, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão do Espírito Santo seja por cada um de vós, não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos.